você me mostra o papel. Sabe nada. Obrigado. Acabei de lembrar, lendo o texto, eu gaguejei lembrando de você, porque era para colocar o processo de gravação. Obrigado, cara. Você é o meu meio termo da gravação, certo? Então, o texto fala justamente essa ideia, mas por favor, em qualquer vestibular, em qualquer faculdade que cair Jean Paul Sartre, é sempre importante você lembrar que, para ele, o existencialismo que corresponde às suas teses é o existencialismo ateu. Portanto, para ele não existe Deus, para ele não existe nenhum fenômeno sobrenatural que incide diretamente nas escolhas que o ser humano faz. Então, o único responsável pela formação da essência do ser humano é o próprio homem. Mas, para isso, ele tem que estabelecer uma vida alicerçada, ou calcada, ou centrada na liberdade. Não existe nada no homem além do processo das suas escolhas e a sua liberdade. Então, diz assim, com base em seus conhecimentos sobre a filosofia existencialista de Sartre e nas informações acima, assinale a alternativa correta. Letra A. Porque entende que somos livres, Sartre defendeu uma filosofia não enganjada, negativo. Ele defendeu uma filosofia enganjada. Tanto é que ele defendia que os teóricos, tá, os pensadores, deveriam tomar partido político de situação para poder resolver os problemas da humanidade. Ele mesmo se declarou como sendo socialista comunista, ele e a Simone de Beauvoir. Lembre sempre que falar de Jean Paul Sartre vai de presente Simone de Beauvoir, tá ok? O grande nome do feminismo francês. Letra B. Para Sartre, a angústia decorre da falta de fé em Deus. Joga fora. A angústia a respeito da falta de fé em Deus é em Kika, ok? Em Jean Paul Sartre, você não precisa ter fé em Deus, então você não tem uma possibilidade de sentir falta desta relação. Então, joga fora a letra B. E já a gente vai trabalhar o texto específico a respeito da angústia. Então, letra C, as ações humanas são reflexo do desequilíbrio entre o livre-arbítrio e os planos de Deus. Então, não tem nada a ver. Deus não tem planos para o ser humano. É o ser humano que traça a sua vida por meio de objetivos. A aula passada, nós falamos que a vida do homem ela é formada por diversos objetivos que ele cria na trajetória do seu desenvolvimento, na trajetória da sua vida. Então, sobrou a letra D. Para Sartre, as ações das pessoas dependem somente das escolhas e dos projetos que cada uma faz livremente durante a vida, não da suposição da existência e, portanto, das ordens de Deus. Portanto, Deus não incide em nada nas minhas escolhas. Resposta letra D. São os seus projetos. Como aluno do terceiro ano de ensino médio, você deve já estabelecer os seus projetos. Você já tem definido ou está definindo ainda o curso, a faculdade que quer, a cidade onde quer cursar esses elementos. E você tece alguns projetos. Dentro desses projetos, você coloca algumas metas, você coloca alguns objetivos ligados diretamente às suas escolhas. Então, para Jean Paul Sartre, não há Deus que determine a sua vida. Não há nada de sobrenatural que determine as suas escolhas. É puramente uma formação dos seus projetos pessoais. Por exemplo, a Carla tem o projeto pessoal dela que eu sei, mas é dela, é ela quem define. O pai não vai definir, a mãe não vai definir. Pode exercer alguma influência nas escolhas, mas quem determina realmente o projeto, quem determina a essência da sua existência é propriamente a Carla. Ela está louca para ser professora de filosofia, mas os pais dela são contra. Então, ela vai
tecer os projetos delas a partir das escolhas que ela vai fazer. Então, é essa a condição. Então, resposta correta, letra D. Por favor, marca a letra D. Mas, por falar em Jean-Paul Sartre, é sempre importante a gente falar a respeito do processo que leva ao desenvolvimento do pensamento do ser humano. Uma coisa super importante ligada a Jean-Paul Sartre, para você matar qualquer exercício de vestibular, falou liberdade, vai estar falando de responsabilidade. Falou de responsabilidade, você está falando do conceito de angústia e também da própria liberdade. Pedir a contribuição, já que eu mexi com você, eu peço a sua contribuição, Carla. Carla, o que seria angústia? Fala para a gente o que você entende por angústia. Uma pessoa angustiada, uma pessoa como? Eu acho que é a responsabilidade, é um fardo, entendeu? Não leia a projeção. Não estou perguntando da responsabilidade, nós estamos perguntando da angústia. O que é angústia? Eu acho que é a carência, a falta, é o estado de ansiedade, inquietude, sofrimento, tormento. É isso, a angústia. Bom, você falou uma coisa interessante, muito bacana, a questão do sofrimento, a questão do medo. Então, a angústia, ela está ligada a outros sentimentos. Então, a angústia é o estado no qual o indivíduo ele se perpassa com o medo da situação, o medo das suas escolhas, o medo daquilo que ele não conhece, como, por exemplo, prova de vestibular. Querendo ou não, por mais que você esteja tranquilo, dentro de você tem um pouquinho de angústia, um pouquinho de medo, um pouquinho de desespero, um pouquinho de um sentimento de apreensão em relação à prova do vestibular. Eu falo isso porque eu, quando prestei vestibular, eu também tive um pouco de angústia no dia da prova, no momento que você senta na carteira, no momento que você recebe, tá, a avaliação. Deixa eu ver, me mandar aqui no chat. Deixa eu ver. Não, tem gente querendo entrar. Aceitar, galera. Peraí, ninguém me pediu para poder aceitar. Deixa eu ver quem está pedindo aqui. Uai. Deixa eu ver, ninguém me pediu para aceitar, peraí. Não tem ninguém pedindo para aceitar. Uai. Ah, calma, vou avisar aqui. Deve estar dando problema de internet. Obrigada, Rony. Deve estar problema de internet. Eu aceitei alguns que estavam com problema de internet agora. Mas, por enquanto, não tem ninguém pedindo para aceitar, mas mesmo assim, muito obrigado, certo? Aí, o que acontece? A angústia, para Jean-Paul Sartre, está ligada justamente às escolhas que você faz. Lá em Kika, tá? Lá em Kika, lá atrás em Kika, essa angústia, ela está ligada ao sentimento também das suas escolhas, que quando você vai escolher, você torna-se angustiado, porque você não tem a certeza do que a sua escolha lhe reserva. Então, diz assim, a angústia existencial é a angústia da sua própria existência. Por favor, o que nós vamos falar aqui tem consequências sérias na contemporaneidade, tá? Então, a angústia está ligada diretamente com o sentimento de depressão, a angústia está ligada diretamente com as questões dos suicídios nas sociedades contemporâneas, tá? Então, por favor, tudo que a gente falar aqui não é uma visão pessoal, não é uma visão particular do professor. Tá? Refere-se ao contexto do pensamento de Jean-Paul Sartre. Então, para dizer que, segundo ele, todo mundo carrega dentro de si uma angústia chamada angústia existencial, que decorre da consciência de que as escolhas definem o que você é ou o que você se tornará. Isso é claro, isso é, como a gente costuma falar, é óbvio. Por que isso é claro? Por que isso é óbvio? Então, tudo aquilo que eu escolho, se eu escolhi
ser professor, se eu escolhi ser advogado, Carla, se eu escolhi ser advogado, se eu escolhi ser engenheiro. Então, as minhas escolhas incidem diretamente na vida a qual eu vou levar. Então, essas escolhas podem afetar de maneira irreparável o próprio mundo. Isso quer dizer o quê? Que a angústia, para Jean Paul Sartre, está ligada diretamente à responsabilidade na qual você estabelece as suas escolhas. Uma vez que você escolheu determinada ação, uma vez que você escolheu determinada condição, você é o responsável por tudo aquilo que você faz. E você não pode culpar ninguém por suas escolhas que foram realizadas. A aula passada, se eu não me engano, eu usei um termo assim: se Deus quiser, eu vou passar no vestibular. Se Deus quiser, eu vou fazer isso. Se Deus quiser, eu terei isso, terei isso, terei isso. Então, a essência do pensamento de Sartre é que você não pode culpar ninguém, nem pelos seus progressos, tá? Nem pelos seus fracassos. Então, a única pessoa responsável diretamente por seus progressos e por seus fracassos é você, porque está ligada diretamente às escolhas que você faz. E no caso das escolhas mal feitas, ou no caso das escolhas não tão bem-sucedidas, quando você gera uma angústia dentro de você, essa angústia pode conduzir ao sentimento de medo, ao estado de depressão e até conduzir à condição do suicídio, tá? Olha o que eu estou falando. Então, a angústia gera no indivíduo uma chamada crise existencial, quando o indivíduo não vê significado, quando ele não vê sentido na sua própria existência e ele não consegue compreender, tá, a essência do mundo. Ele não consegue compreender o porquê o mundo é de tal maneira. Então, ele não consegue estabelecer um acordo entre a sua existência e a relação com os outros, e principalmente a relação com o mundo. Então, o mundo é aquilo que eu estabeleço da minha percepção, tá? Como diria alguns pensadores um pouco mais à frente, o mundo é a minha representação, como o próprio Schopenhauer afirmou. O mundo é representação minha. Portanto, se eu vejo o mundo sempre como uma estrutura negativa, sempre como uma estrutura capaz de me devorar, um mundo cruel e tudo mais, eu terei essa possibilidade de compreender o mundo realmente como essa estrutura cruel, como essa estrutura opressora. Então, diz assim, a angústia decorre da consciência da liberdade e do receio de usá-la de forma errada. Então, para Jean Paul Sartre, a angústia, liberdade e a responsabilidade sempre andam juntas, porque você é livre para poder escolher aquilo que você quiser, desde que você haja com responsabilidade. Uma pessoa moralmente correta, uma pessoa eticamente correta, ela vai gerar dentro de si uma angústia com um medo, tá? Em relação ao medo, aquilo que ele vai escolher, medo de escolher de forma errada. Então, eu uso sempre como exemplo a estrutura de vocês, alunos do terceiro ano. Alguns alunos desenvolvem dentro de si uma angústia de escolher a faculdade errada, o curso errado, a cidade errada para cursar a sua faculdade e assim sucessivamente. Então, ocorrem dentro da estrutura do indivíduo, tá? A estrutura que nós chamamos da angústia. Então, diz assim, mais um pouquinho, é mais fácil acreditar que existe um propósito no universo. Então, é justamente a crítica de Jean Paul Sartre à questão da religião. Então, é mais fácil você acreditar que Deus lhe deu um propósito, que Deus lhe deu um objetivo, que Deus lhe deu uma missão, porque você acaba transferindo a responsabilidade para esse Deus. E segundo Jean Paul Sartre, são os nossos atos, as nossas escolhas, as nossas decisões que incidem diretamente naquilo que eu sou. Pega, por favor,
exercício número 5, da página 225. Exercício número 5, da página 225. Diz assim: angústia para Jean-Paul Sartre página 225, exercício 5. A angústia para Jean-Paul Sartre letra A, tudo o que a influência de Schopenhauer determina em Sartre, a certeza da morte. O homem pode ser livre para fazer suas escolhas, mas não tem como se livrar da decrepitude e do fim. Necessariamente não está ligada essa questão da angústia. Não, todo mundo sabe que ao nascer nós vamos morrer. Alguns desenvolvem um certo medo, uma certa angústia da própria morte, mas para Jean-Paul Sartre, a angústia liga-se diretamente à responsabilidade que eu tenho de fazer as minhas escolhas. Portanto, joga fora a letra A. Letra B, a nadificação dos projetos e a certeza de que a relação de um homem X, natureza humana, é circunstancial e objetiva e pode ser superada pelo simples ato de se fazer uma escolha. Então, o simples ato de você fazer uma escolha não supera a relação do homem com a sua própria natureza humana. A partir dessa própria natureza humana que ele formula, que ele escolhe as suas ações, que ele traça os seus projetos. Joga fora a letra B. Letra C, a certificação de que toda a experiência humana é idealmente sensorial, objetivamente existencial e determinante para a vida e para a morte do homem em si mesmo e em sua humanidade. Pode perder-se a questão da existência do homem, mas a humanidade sempre ficará presente na ideia ou na consciência dos indivíduos que permanecem dentro do planeta. Então, joga fora a letra C, sobrou a letra D. Então, falou angústia, sempre vai estar ligada o conceito de liberdade e responsabilidade. Então, a angústia é consequência da responsabilidade que o homem tem sobre aquilo que é, sobre a sua liberdade, sobre as escolhas que faz, tanto de si como do outro e da humanidade por extensão. Então, toda vez que você escolhe a si mesmo, você está escolhendo a humanidade, ou seja, você elimina qualquer outro preceito metafísico, qualquer outro preceito moral em escolher a si mesmo e escolher o mundo. Portanto, resposta correta, letra D. Então, em qualquer vestibular, é a terceira vez que eu vou falar isso, em qualquer vestibular do Brasil que você for fazer a prova e cair a questão de angústia para Sartre, tem que estar ligada à questão da responsabilidade, da liberdade e das escolhas. Então, falou angústia em Jean-Paul Sartre é uma consequência da responsabilidade que o homem tem sobre aquilo que é, sobre sua liberdade, sobre as escolhas que ele faz. Então, a angústia está sempre relacionada a esse contexto. Então, assim, nossos atos são guiados por uma mão invisível em direção a esse propósito. Segundo Jean-Paul Sartre, para você fugir dessa angústia, nada melhor do que ter um ser superior, ou nada melhor do que ter um Deus capaz de guiar as nossas escolhas. Então, neste caso, meus atos não seriam responsabilidade minha, mas apenas o meu papel em um roteiro maior, como se, por exemplo, se Deus quiser, eu vou passar no vestibular. Se você não passa no vestibular, a responsabilidade não é sua, porque Deus não quis. Então, ocorre essa condição no pensamento clássico do existencialismo de Jean-Paul Sartre. Então, necessariamente falou a respeito da liberdade, vai estar ligado o conceito de responsabilidade. Falou o conceito de angústia, vai estar ligado sempre o conceito de responsabilidade, escolhas
e a própria liberdade humana. Então, o homem está condenado a ser livre. O homem vive subjetivamente através dos seus projetos. Ele não vive através de uma ordem superior, de uma ordem maior, ou de um fenômeno superior ou um fenômeno maior. Olha o que ele vai dizer. Para Sartre, não há um propósito ou um destino universal. Uma crítica contundente à religião, porque a religião afirma categoricamente que nós, seres humanos, a nossa existência foi permitida através da vontade de Deus, um ser maior que orienta e desenvolve as suas ações dentro do planeta. Ou seja, o homem, diante dessa constatação, se desalenta. Não existe Deus, não existe a possibilidade de eu me amparar a um fenômeno sobrenatural, a um fenômeno religioso. Só que, por favor, mais uma vez eu falo, Jean-Paul Sartre, ele defende o existencialismo ateu, ou seja, a própria ideia de Nietzsche a respeito da morte de Deus. Então, se Deus não existe, tudo é permitido. Então, essa é a condição fundamental. Mas, se tudo é permitido, o homem deve agir, então, com responsabilidade nas suas escolhas, na sua liberdade de poder escolher e transitar na estrutura da própria escolha que ele faz e acerca de si mesmo e do mundo. Então, o desalento é a constatação de que nada existe fora de nós que define nosso próprio futuro. A única coisa que existe fora de nós é a nossa liberdade. E com essa liberdade, eu a uso para definir aquilo que eu sou. Eu a uso para definir as minhas ações. Então, eu uso a minha liberdade justamente para uma força maior, para um conceito maior de existência humana, tá? Por favor, essas são as ideias acerca de Jean-Paul Sartre. Aí, uma outra coisa que já caiu em provas de vestibulares, na prova do Enem, nunca caiu, mas quem sabe possa cair alguma vez, tá? Em algum período por aí, sei lá, em alguma faculdade, de repente, pode até cair o conceito de má-fé. Segundo Jean-Paul Sartre, a má-fé é uma defesa contra a angústia e o desalento, ou seja, para você não cair, tá, na angústia, para você não entrar em estado de desalento, seria uma defesa equivocada. Então, ele diz assim, renunciamos à nossa liberdade, escolhendo o que nos afasta do projeto fundamental, atribuindo uma conformidade a essas escolhas a fatores externos, como o destino, a Deus, aos astros. É essa condição fundamental que Jean-Paul Sartre combate. Ele fala, não há nada que defina a minha escolha. Então, quando eu vou agir com má fé, significa que eu não tenho confiança em mim mesmo. Portanto, eu atribuo ao destino, eu atribuo a Deus a causa daquele sofrimento, ou eu atribuo a Deus ou ao destino, tá? A causa do meu progresso, e assim sucessivamente. Então, a crítica de Jean-Paul Sartre é falar que alguns homens, tá? Eles se escondem por trás da religião para justificar as suas ações. Então, determinantemente, ele estabelece uma crítica contundente ao desenvolvimento das religiões na era contemporânea, não só na era contemporânea, mas nas eras passadas, porque ele faz um estudo acerca da concepção do homem através da religião. Assim como Karl Marx afirma que a religião é o ópio do povo, ou a religião camufla muitas condições de dominação e tudo mais, mesmo assim, os homens têm fortes tendências a atribuir a um ser superior a causa da sua vida, ou do bem-estar, ou do seu mal-estar. Então, quando você
atribui, tá, ao destino, ou você atribui a Deus a causa da sua condição de vida, você está abrindo mão da sua liberdade. Esse é um conceito fundamental a respeito do pensamento de Jean Paul Sartre. Então, a má-fé ocorre quando você transfere a sua liberdade para outro indivíduo agir sobre a sua vida. É claro que nós estamos falando em condições, tá, de estruturas de normalidade. É claro que você, sendo menor de idade, os seus pais vão exercer um determinado controle, uma determinada ação sobre você, e não tem como escapar disso. Então, esse conceito é fundamental para nós entendermos o conceito de má-fé. Então, diz assim, existe um plano sobre o ser humano, como se, por força do destino, ele já estava destinado a isso, foi Deus que me deu, foi Deus que concedeu, foi Deus que criou, foi Deus que permitiu. Então, segundo Jean Paul Sartre, não existe nada dessas concepções. Por favor, a minha ideia não é transformar ninguém em ateu, é transformar o pensamento cultural, aliás, informar o pensamento cultural de Jean Paul Sartre, como ele desenvolveu as suas teorias. Então, Sartre também considerava a ideia freudiana de inconsciente como exemplo de má-fé. Como assim a ideia freudiana de inconsciente? Segundo Freud, nós operamos a nossa consciência em 3 níveis: o consciente, o subconsciente e o inconsciente. Falar que você não tinha consciência das suas ações quando você executou determinado ato para Jean Paul Sartre, uma justificativa inadequada, incorreta, um próprio elemento da chamada má-fé, porque toda ação é uma ação consciente, foi você que escolheu agir daquela maneira. Professor, e se o indivíduo estiver sobre o efeito do álcool, taxa elevadíssima de álcool? Ele é responsável por aquilo que ele fez, porque foi ele o responsável por escolher ingerir determinada quantidade de álcool, sendo que ultrapassa um certo limite permitido. Então, independente se ele está consciente ou inconsciente, a ação foi dele. Portanto, é claro que existem alguns casos de um indivíduo que sofre depressão, indivíduos que sofrem algum trauma, ou existem algumas doenças, tá, de origem cerebral. Pode ser que ocorra alguma situação, mas na maioria dos casos, quando você se recorre, eu não sabia o que eu estava fazendo, eu não tinha consciência do que eu estava fazendo. Então, é uma tentativa de fuga da sua responsabilidade, entende? Então, quando você age de uma forma inadequada sobre o efeito do álcool, sobre o efeito de algum tipo de entorpecente, então, mesmo assim, você é culpado pelos seus atos. Você não pode atribuir a culpa a nenhum elemento externo a você, porque foi você que optou por agir daquela maneira. Primeiro, ou o consumo de álcool, tá? Ou estabelecer o consumo de álcool em excesso, ou qualquer tipo de entorpecente que passou a estabelecer um descontrole das suas ações. Então, para a nossa aula de hoje, é basicamente isso, tá? O conceito de angústia e o conceito de má-fé no chamado Jean Paul Sartre, tá? Deixa eu ver aqui, eu separei mais um exercício a respeito de Jean Paul Sartre. Deixa eu ver onde está o exercício. Tá. É o exercício 5 da página 227. Está marcado aqui, exercício 5 da página 227 ou 227. Pega, por favor, para a gente fazer esse exercício, para a gente encerrar a nossa aula de introdução à filosofia, certo? Então, diz assim, exercício 5, leia o trecho a seguir. O encontro com outrem é imediatamente a responsabilidade por ele. Então, veja a seguinte situação. Quando eu estou em contato com outro indivíduo, quando eu estabeleço contato
com outras pessoas, eu me torno responsável por aquelas pessoas. A mesma coisa quando eu entro em sala de aula. Quando eu entro em sala de aula, eu sou o responsável pelo bem-estar de todos vocês dentro da sala de aula. Querendo ou não, bem ou mal, mas essa é a realidade. Então, segundo Jean Paul Sartre, quando você estabelece o contato com outra pessoa, seja ela quem for, conhecido ou desconhecido, uma pessoa alegre, uma pessoa chata, você passa a ter uma responsabilidade direta sobre a participação daquele indivíduo dentro da sua vida. A responsabilidade pelo próximo é, sem dúvida, um nome grave do que se chama amor ao próximo. Amor sem eros, sem caridade. Amor em que o momento ético domina o momento passional. O amor sem concupiscência, ou seja, segundo Jean Paul Sartre, você desenvolve um sentimento por essa pessoa. E esse sentimento é o próprio amor que você tem por você. Então, desenvolve-se uma relação de cumplicidade entre você e o outro indivíduo, certo? Ele diz assim: para o autor, o amor ao próximo refere-se à minha responsabilidade pelo meu próximo, independente de uma escolha de minha vontade. Pode ser, como, por exemplo, eu entro na sala do terceiro A, sou responsável pelos alunos do terceiro A, e eu tenho que desenvolver uma certa empatia em relação aos meus alunos, porque senão não haverá uma convivência pacífica, não haverá basicamente uma convivência ideal. Se eu vou agir apenas com grande seriedade, com robustez, com caráter mau, eu não vou conquistar a participação nem a consciência de ninguém. Então, pode ser a letra A. Letra B. Então, somente o mandamento religioso? Não, porque Jean Paul Sartre é uma ideia anti-religião, joga fora. A ideia de que a consciência ética é apenas a consciência de si. Por favor, a consciência de si para Jean Paul Sartre é a consciência do outro. Então, quando você tem a consciência de si mesmo, aquilo que você tem para si é também um elemento para o outro, ok? Joga fora a letra C. Letra D, a ideia de que o amor ético é um momento passional. O momento passional vem de paixão, de violência, daquele sentimento que você não consegue controlar, está ligado mais ao eros do que propriamente à ética. Então, joga fora a letra D, a gente fica com o exercício letra A. Por favor, exercício 5 da página 227, letra A. Os demais exercícios fica de tarefa ou de orientação ou de estrutura de estudo para vocês poderem fazer durante o seu estudo, certo? Bom, falando a respeito das nossas aulas, nós temos que trabalhar também a questão da redação. Faz umas 2 semanas que a gente não tem uma conversa a respeito de um tema de redação, que hoje nós vamos fazer uma conversa a respeito do tema de redação. Deixa eu parar a gravação de